Jesus, é em Teu nome que nos dirigimos ao Pai, porque é em Teu nome que tudo devemos fazer. E porque também no Teu ministério nos ensinaste a glorificar o nome do Pai em Teu nome. Sabemos que é tão pouco aquilo que podemos oferecer comparado com o muito que o Pai nos tem dado com o seu amor, que Tu nos tens dado, Jesus, com a Tua graça, com a Tua autoridade, com aquilo que o Espírito Santo nos tem dado, com a sua paciência, com a sua prontidão em nos auxiliar. Mas é esta trindade maravilhosa que nós louvamos e adoramos, e falando com o Pai, nós Te dizemos, Deus, que estamos muito agradecidos por tudo quanto Tens feito em nosso favor, em favor da humanidade. Especialmente em favor daqueles que hoje fazem parte da Igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, Pai, nem servos merecíamos ser chamados, mas Tu nos tornaste amigos, Tu nos tornaste filhos, Tu nos tornaste Teus herdeiros. Tu fizeste connosco uma aliança de sangue e por isso nós estamos muito agradecidos, porque ainda hoje a Tua misericórdia continua a ser uma realidade nas nossas vidas, não só na nossa vida espiritual, mas até na nossa vida material e física. Temos visto a Tua bênção por Cristo Jesus. Por isso nós nos colocamos incondicionalmente a Teus pés, à disposição do Teu Espírito, sendo discípulos do Teu Filho Jesus, para que de uma forma ou de outra, para que de todas as formas possíveis e imaginárias, o Teu nome possa ser glorificado em nós e através de cada um de nós. Nós Te rendemos graças. Tu és um Deus eterno, poderoso, justo, perfeito. E o Teu amor, o Teu amor, o Teu amor supera tudo em nós. E por isso Te agradecemos. Por isso Te agradecemos, Pai. Porque quanto menos temos de nós, melhor nos sentimos. Porque Tu cobres tudo aquilo que nós próprios poderíamos fazer em nosso favor. Estamos nas mãos certas. Estamos no caminho certo. Estamos com o Deus certo. E por isso também queremos louvar-te e adorar-te e ser gratos
na posição certa. E a posição certa é fazermos-lo com a nossa sinceridade. E sempre em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos falar contigo tão diretamente. Obrigado porque podemos sentir a presença do Teu Espírito em nós. Como nos sentimos gratificados. Como nos sentimos honrados por essa presença maravilhosa. Sentimos-nos indignos, é verdade. Mas só até ao momento em que acreditamos e assumimos que fomos lavados pelo sangue de Cristo, que fomos comprados por bom preço. A partir daí, nós sabemos que somos algo de importante nas Tuas mãos e para o Teu reino. E é por isso que nós dizemos que não se faça o que nós queremos, mas o que Tu queres. Porque o que Tu queres de cada um de nós é o melhor para nós. O que Tu queres da Igreja é o melhor para a Igreja. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Jesus que Tu nos deste. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que Tu nos deste. Obrigado, Pai. Obrigado pela Igreja que Tu nos deste. Obrigado, Pai, por esta congregação. Obrigado por estas portas abertas. Tudo isto Tu nos tens dado para nos ajudares a mantermos-nos no Teu caminho. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Também adoramos o nosso Pai, o nosso Deus, em espírito e em verdade. Mas Deus compreende o que cantamos, Deus compreende e aceita as nossas orações, Deus compreende e aceita as nossas palavras, aceita a sinceridade do que temos para lhe dar e do que somos, e por isso, embora eu, com mais alguém, se possa sentir um pouco desviado de algumas palavras que se cantam, o importante é que haja sinceridade em nós e que, ao adorarmos Jesus, estejamos a adorar o Pai. Naturalmente que Jesus, enquanto andou neste mundo, não aceitou adoração e encaminhou toda a adoração para o Pai. Hoje, Jesus aceita essa adoração, porque é Senhor. Mas também o Espírito Santo, da mesma forma que Jesus, durante o seu ministério, também o Espírito Santo não aceita adoração. Mas um dia, quando a Trindade estiver completa lá no reino dos céus, então a adoração será para estas três pessoas maravilhosas que são o Pai, que são o Filho e que são o Espírito Santo. Mas o facto de o Espírito Santo não querer ser adorado durante este seu ministério, nós sabemos que Ele cumpre em nós
aquilo que Jesus cumpriu durante o seu ministério. E por isso, assim como Jesus deu o máximo de si para que o nome do Pai fosse glorificado, também o Espírito Santo tem dado tudo de si, o máximo de si, para que Jesus seja glorificado e para que o Pai seja glorificado. Amém? É essa a nossa missão como filhos de Deus, é glorificar o Pai, é adorá-lo em espírito e em verdade, sempre em nome de Jesus. Amém? Amém. A Igreja do Senhor pode ficar sentada. Demos graças a Deus porque podemos continuar e talvez terminar esta mensagem sobre o descanso em Deus. O descanso em Deus, o descanso a que temos direito em Deus, não pode ser marginalizado, não pode ser posto de lado, não pode ser esquecido. Isto é, não podemos ter como de menor valia ou de menor importância esta promessa de que o reino dos céus, o trono de Deus, o mundo celestial está à nossa espera. Não podemos desvalorizar isto. Esta é a nossa esperança. Para isto nós fomos salvos. Nós não fomos salvos só para servir Deus neste mundo. Porque é que Deus amou o mundo de tal maneira e lhe deu o seu Filho unigênito? Para que seja salvo enquanto está neste mundo? Para que exerça a sua fé? Para que caminhe em santificação? Tudo isto. Mas é preciso dizer mais. E o que é que diz o versículo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Cristo morreu por nós, Deus entregou-nos o seu Filho para que cada um de nós tenha direito à vida eterna. E nós esquecemos, muitas das vezes, esta verdade. Nós esquecemos esta esperança que existe para todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Aceitar Jesus só para ter uma vida certinha neste mundo não chega. Acreditarmos que na autoridade do nome de Jesus podemos e conseguimos todas as coisas é bom, é verdade, mas não chega. Devemos alimentar a nossa fé com a certeza de que há uma vida para além desta vida. Há uma promessa para além das promessas que nos são feitas enquanto estamos neste mundo. Porque muitos cristãos esquecem esta parte. Esquecem o descanso em Deus. O povo de Israel acreditava no descanso em Deus eterno, mas duvidava do descanso em Deus enquanto neste mundo. Nós procuramos o descanso em Deus neste mundo, mas parece que desvalorizamos que há uma vida que está à nossa espera. Falamos em tudo, mas menos da parte final do plano de Deus. E o plano de Deus não fica só pela nossa salvação enquanto neste mundo, não fica só por nos ajudar a solucionar os problemas neste mundo, mas o plano de Deus, e está escrito também em João 3,16, como nós sabemos de cor e salteado, mantém esta esperança de que a vida eterna nos está prometida. Não podemos esquecer esta parte final do plano de Deus. Pregamos sobre muita coisa, mas não pregamos sobre a parte final do plano de Deus. Parece que não acreditamos ainda que um dia seremos recebidos pelos anjos. Parece que não acreditamos ainda que um dia iremos conhecer Jesus.
Parece que não acreditamos ainda que faremos parte daquele louvor que irá engrandecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não falamos nisto. Esta é a esperança que é dada à Igreja. Esta é a esperança que é dada a todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Não só para ser vencedor neste mundo, mas para acreditar, que a morte é uma passagem. Para acreditar que a morte não termina connosco, não acaba connosco. Para acreditar que o plano de Deus só termina quando a Igreja subir. Que o plano de Deus só termina para os salvos quando aqueles que morreram em Cristo e aqueles que forem arrebatados se encontrarem lá. Se encontrarem no mundo celestial. Temos que pensar também nisto. Mas nós pregamos sobre o arrebatamento, pregamos sobre fé, pregamos sobre muita coisa e esquecemos de valorizar o descanso eterno que nós vamos ter junto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de todas as hostes espirituais que servem Deus e de todos aqueles que já partiram, que continuam a partir até o dia do arrebatamento da Igreja. Há um lugar para cada um de nós. Temos que acreditar nesta esperança. Mas talvez não queiramos acreditar no descanso eterno que nos está prometido, porque não queremos falar nisso. Porque ainda queremos viver muito tempo à superfície da terra. Não gostamos de falar na morte. Não queremos pensar na morte. E como não queremos pensar na morte, e porque queremos viver ainda muito tempo à superfície da terra, não queremos pensar para o depois. Não queremos pensar no depois. É uma autodefesa da nossa parte. Não queremos pensar no depois, porque não queremos pensar na existência da morte. Mas o plano de Deus inclui todas essas coisas. E até a hora em que a morte for vencida, nós passaremos pela morte, mas não temeremos a morte, porque há um lugar que nos está prometido. E creio que nós não gostamos muito de falar na vida eterna. Não gostamos muito de falar sobre o que se passa no mundo celestial. Não gostamos muito de falar no descanso que vamos ter em Deus no mundo celestial, porque não acreditamos no descanso em Deus enquanto andamos neste mundo. Por muito espirituais que sejamos, por muita fé que tenhamos, por muito que saibamos do Evangelho, não conseguimos descansar em Deus em todas as situações da nossa vida. E como não conseguimos descansar em Deus enquanto andamos neste mundo, isso leva-nos a não acreditar, ou a duvidar, ou a não querer falar no descanso que nos está prometido para o além, como se diz. É verdade. Como não acreditamos no descanso em Deus enquanto andamos neste mundo, não acreditamos ou não queremos lembrar que há um descanso eterno que nos está preparado. Quem é que dentro de nós descansa sempre em Deus quando surgem os problemas? Mas qual é o plano de Deus? É descansarmos só quando chegarmos lá acima? É descansarmos aqui também em Deus.
E quantos de nós temos descansado suficientemente em Deus, aqui na terra, no meio dos nossos problemas, em meio às nossas doenças, em meio às diferentes dificuldades que surgem? Quem é que aqui descansa plenamente em Deus? Eu sou o primeiro a dizer que não. Eu sou o primeiro a dizer que não. Muitos de nós descansam em Deus algumas vezes quando as coisas são fáceis de resolver. Outros descansam em Deus quando nós não temos solução para elas e não temos outra alternativa senão colocar nas mãos de Deus. Mas em 90% dos casos, nenhum de nós aprendeu ainda a descansar em Deus. Tudo nos apoquenta, tudo nos irrita, tudo é uma monstruosidade na nossa vida, tudo é difícil de resolver. Porquê? Porque enquanto estamos neste mundo, dizemos que acreditamos no que está escrito. Dizemos que a palavra de Deus é infalível. Dizemos que Deus é fiel e que Deus não mente. Mas quando chega a altura de descansarmos em Deus, nenhum de nós o faz. Sou só eu? Acreditem. Porque eu preferia que fosse só eu e que todos vós soubessem descansar em Deus. Não fico mais feliz por saber que tenho muitos no mesmo clube. Não fico. Mas esta é a verdade. É a verdade do Evangelho, que Deus nos chamou para descansarmos nele neste mundo e para descansarmos nele quando chegarmos lá acima. Esta é a verdade do Evangelho. E é a contra-verdade da Igreja. Porque a Igreja, ao fim de tanto tempo, de tanta experiência, de tanto conhecimento, de tanta fé, de tanta espiritualidade, de tanta comunhão, de tanto testemunho, de tanto louvor, de tanta adoração, ainda não aprendeu a descansar em Deus. Amados, nós terminamos a parte da mensagem no domingo passado dizendo que nós éramos e somos como o povo de Israel, que Deus escolheu um povo sem significado militar, sem poderio, um povo menor em número, e até escolheu um povo que estava escravizado no Egito. Como nós, espiritualmente, também estávamos escravizados pelo pecado. Porque nós gostamos muito de dizer éramos escravos do pecado. Porque não gostamos de dizer a verdade que éramos escravos de Satanás. Parece que não é a mesma coisa. Não custa tanto ouvir, saber que éramos escravos do pecado. Mas nós éramos escravos de Satanás, da mesma forma que o povo de Israel era escravo de Faraó. E assim como Deus redimiu, libertou aquele povo da escravidão, trazendo-o para uma liberdade que eles nunca conseguiram valorizar, também a nós Deus nos livrou, nos remiu e redimiu por Cristo Jesus, nos libertou das trevas, do poder das trevas, do poder do diabo, para uma liberdade que nós continuamos a não valorizar. E só o facto de não aprendermos a descansar em Deus é uma prova de que ainda não aprendemos a valorizar a liberdade.
a libertação que Deus nos conseguiu através de Jesus Cristo. Não somos, pois, melhores do que eles. Mas resta-nos a consolação de que, assim como eles puseram Deus à prova por 10 vezes durante a sua travessia no deserto, eles não puderam entrar na terra de Canaã, exceto 2 ou 3, mas os seus filhos puderam. Nós também damos graças porque um dia poderemos entrar na terra da promessa, poderemos entrar na Jerusalém celestial. Amém. O que prova que não é pelas nossas boas obras. E boas obras não é não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Boas obras é descansar em Deus, é confiar em Deus, é acreditar que verdadeiramente Deus é fiel, é acreditar. E vamos ser duros, e vamos ser incisivos, e vamos ser profundos, e vamos dizer que Cristo carregou com todas as nossas doenças e as nossas enfermidades, mas nós não nos conseguimos livrar em nome de Cristo, nem das doenças, nem das enfermidades. Que Ele foi oprimido pelo nosso pecado, que Ele foi cirandado por aquilo que tínhamos no mais íntimo de cada um de nós. Mas é bonito ouvir isto, porque é verdade. Mas a verdade é que a Igreja foi liberta, mas não consegue valorizar aquilo que Deus quer da sua Igreja. Não conseguimos valorizar. Mas quero dizer que não fomos chamados para ser uns derrotados, mas fomos chamados para sermos vencedores. Amém. Por Cristo Jesus. Para a glória, para a glorificação do Deus único e verdadeiro, que nos amou de tal maneira, ao ponto de nos dar o seu Filho, para que quem nele cresce não perecesse em termos de morte espiritual, mas tivesse direito ao descanso eterno. Mas a verdade é que o povo de Israel guardava o sábado como que adorando o dia de sábado, pensava que o homem tinha sido criado para poder servir o sábado, quando na realidade o sábado é que foi criado para servir o homem, para que o homem pudesse compreender o que era descansar em Deus, confiando nele. E falámos aqui nos 7º anos em que o povo tinha que acreditar em Deus, tinha que confiar em Deus. E sempre que o povo confiava em Deus, e sempre que o povo cumpria a lei sobre o descanso da terra, Deus não os deixava envergonhados. Deus era fiel. Deus cumpria. Então, qual é o problema da Igreja? Ou será que em nós ainda não tivemos nenhuma experiência espiritual? Para que possamos dizer que quando confiamos em Deus, Deus cumpre a sua parte. Todos nós já tivemos. Portanto, não são os problemas que foram criados para servir o homem. Mas o homem em Cristo Jesus tem que vencer esses problemas, descansando em Deus, acreditando em Deus, acreditando que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E por isso, nós não temos que guardar sábados, nem domingos, nem
qualquer outro dia, nem nenhuma festa, porque o próprio Jesus se apresentou como o Senhor do sábado. E explicou bem, e nós já lemos alguns versículos sobre a lei da graça, que é muito superior à lei de Moisés. Eles deveriam dar descanso à terra, mas não davam. Eles deveriam confiar em Deus, mas não confiavam. Nós devemos confiar em Deus, mas não confiamos muitas das vezes. Basta só este versículo de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Não é alguma da vossa ansiedade. É toda a vossa ansiedade. O vosso Pai Celestial, estava Jesus a dizer, porque ele dizia: vosso Pai e meu Pai, o vosso Deus e meu Deus. Jesus dizia: o vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto necessitais. O povo de Israel cumpria a lei. Nós não temos que cumprir a lei. Mas então o que é que temos que fazer? Se não temos lei para cumprir? O apóstolo Paulo é claro em 1 Coríntios 6,12, quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cada um de nós sabe perfeitamente, mesmo desconhecendo os 10 mandamentos, o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra de Deus. Tudo é segundo a nossa fé. Tudo nos é lícito. Não há lei que nos impeça de nada. Agora temos é que ter a consciência espiritual daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Temos é que ter a consciência espiritual daqueles que caminham em santificação. Temos é que ter a consciência espiritual daqueles que caminham para agradar o nosso Deus e o nosso Pai. E então sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não precisamos de lei. Eles tinham comunhão com Deus, tenho eu aqui escrito. Tinham comunhão com Deus através dos sacrifícios que faziam. Aliás, para eles, os próprios sacrifícios eram uma forma de não terem receio de pecar. Não havia temor, porque eles sabiam que pecavam, logo a seguir iam oferecer um sacrifício e estava tudo resolvido. Não fora para isso que Deus criara os sacrifícios, que Deus permitira os sacrifícios. Mas com aquela certeza de que, oferecendo determinados sacrifícios, eles seriam perdoados, podiam pecar à vontade. Isto é verdade, irmãos. Nós não temos sacrifícios, mas temos comunhão com Deus. Eles só tinham comunhão com Deus, no fundo, quando ofereciam os seus sacrifícios. Mas precisas de sacrifícios para teres comunhão com Deus? A minha Bíblia diz, e a vossa também, que somos o templo do Deus vivo. E que o Espírito Santo de Deus está em nós, que somos o templo do Deus vivo. Melhor comunhão que esta? De termos o próprio Deus em nós? Há melhor aproximação a Deus do que esta? De Deus estar em nós? Não há. A lei da graça é, portanto, muito mais perfeita, muito mais fácil, entre aspas, de ser vivida, se for vivida de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com os nossos caminhos. Já dei aqui, durante estes 12 anos, umas 2 ou 3 vezes este exemplo
Mas é bom, às vezes, voltarmos a repetir algumas verdades. Um peixe não é livre para percorrer os oceanos ou os rios? Não tem essa liberdade? Tem. As aves não têm a liberdade de percorrer os céus? Não têm a imensidão dos céus para poderem percorrê-lo? Tem. Os animais da terra não têm toda a terra para poder percorrê-la? Tem. Mas peguem num peixe e ponham-no fora de água. Aquele peixe que tinha toda a liberdade para percorrer os mares, uma vez posto em terra, morre asfixiado. Os pássaros têm toda a liberdade para percorrer os céus, mas metam-no dentro da água. E o que é que acontece? Perdem a sua liberdade. Morrem. E também qualquer animal mergulha-no na água e ele morre sufocado. Também no mundo espiritual é assim. Temos toda a liberdade, mas temos que ser limitados. Temos que caminhar em liberdade, mas de acordo com a palavra de Deus. É o nosso ar, é o nosso mar, é a terra. A palavra de Deus é para nós a imensidão dos céus, como o é para as aves. A palavra de Deus é a imensidão dos mares, como é para os peixes. A palavra de Deus é a imensidão da terra, como é para os animais. A palavra de Deus limita, querem aceite, quer não, a nossa liberdade espiritual. E se nós quisermos, sendo peixes, viver fora da água, morremos. E se nós, sendo aves, queremos viver dentro da água, morremos. E se nós, sendo filhos de Deus, queremos viver fora da palavra de Deus, morremos. Não brinquemos, pois, com muitas das situações, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E graças a Deus, porque se o mundo tem uma consciência para lhe dizer o que está bem e o que está mal, nós temos outro fator que o mundo não tem para nos dizer o que está bem e o que está mal. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Estamos valorizados. Porque se só nos deixarmos guiar pela nossa consciência, não quisermos nada com o Espírito Santo, então não digamos a ninguém que somos cristãos. Porque somos pessoas como qualquer outra pessoa do mundo que é apenas conduzida pela sua consciência. Mas eu e tu, para além da nossa consciência, temos o Espírito Santo de Deus, que nos fala, que nos mostra, que nos ensina como nos devemos comportar dentro da liberdade que Deus determinou, dentro dos limites para que fomos chamados. Querer ser peixe fora da água ou ave mergulhada na água é querer servir Deus nos nossos caminhos e não nos caminhos de Deus. Nas nossas liberdades e não nas liberdades de Deus. É duro ouvir? Paciência. É a palavra de Deus. Mais vale sermos despertados enquanto estamos vivos neste mundo
do que depois chegarmos ao inferno e dizermos: nunca ninguém me ensinou sobre estas coisas. Eles eram um povo escolhido, também nós o somos. Diz Tito que somos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Somos povo de Deus. O próprio Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, mas tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele o fará. Isto não é ser povo de Deus? Isto não é ser um povo exclusivamente pertencente a Deus? Fomos selados. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Temos o penhor, temos a garantia de Deus em nós. O penhor, como eu já expliquei aqui, o penhor é a garantia de que Jesus vai voltar. Deus disse: eu vou pôr o meu Espírito em vós. É o penhor da salvação. E enquanto o Espírito Santo estiver em vós, acreditai que eu voltarei para vos resgatar. É por isso que temos o Espírito Santo. É uma garantia de que Jesus vai voltar. Não temos o Espírito Santo só para termos. É o penhor da nossa salvação. É a garantia de que Deus não vai falhar com cada um de nós. Aquele povo foi chamado para servir Deus, ser abençoado por Deus e abençoar as outras nações, como nós vimos. E nós temos a mesma responsabilidade. O versículo mais simples que nós conhecemos é: ide por todo o mundo e anunciai esta palavra. Mas há outras mais profundas que nos dizem: vós sois a carta de Cristo. Não uma carta em branco, não uma folha de papel em branco, que isso não é uma carta. Mas uma carta é uma folha com uma mensagem escrita. E nós somos a carta de Cristo. Temos que ter uma mensagem escrita. Para quem? Para os outros. E quando o apóstolo diz: não amaldiçoeis, mas abençoai sempre, será que isso não é uma prova de que também somos chamados para abençoar os outros, para abençoar as nações, como era o povo de Israel? Eles tinham que glorificar Deus. Como é que nós glorificamos Deus? Pelas nossas obras. Não conseguidas na nossa força, mas pela transformação que o Espírito Santo continua a operar em nós. Podemos glorificar Deus? Está escrito em Hebreus que Deus se alegra com o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E Hebreus diz-nos isto: fomos recebidos num reino inabalável para que sirvamos Deus. Verdades que muitas das vezes passam despercebidas aos nossos olhos quando lemos a palavra de Deus. Eles acreditavam no descanso final? Acreditavam. Como nós acreditamos. Como eu já disse aqui, Filipenses 3:20 diz: a nossa pátria está nos céus. E Jesus, o que é que disse? Vou preparar-vos lugar. Só. Vou preparar-vos lugar. O meu Jesus não disse só isso. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para vos levar comigo. Aleluia! Voltarei para vos levar comigo. É esta a esperança. Não é só acreditar em mim. Não é só acreditar que eu vou para junto do Pai. É acreditar que eu vou para junto do Pai, mas vou-vos preparar lugar.
Mas não é só acreditar que Ele nos foi preparar lugar. É acreditar que Ele vai voltar. E não é só acreditar que Ele vai voltar. É que Ele vai para voltar. Mas não é para nos deixar aqui. É para nos levar com Ele. Para onde? Levar-nos para onde? Para o descanso de Deus. Para o descanso eterno. Nas regiões celestiais. Para depois Tessalonicenses nos dizer: e então estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor. Querem alguma coisa melhor do que esta? Há alguma promessa melhor do que esta? Alegra-te, meu irmão, alegra-te, minha irmã, porque Jesus foi, mas vai voltar para te levar com Ele, para estarmos sempre com o Pai, para estarmos sempre com Jesus, para estarmos sempre com o Espírito Santo, para estarmos sempre com os santos anjos, para estarmos sempre em louvor e adoração, servindo o Deus eterno e verdadeiro. O que é que temos que fazer então, enquanto andamos neste mundo? Resumidamente, apenas 3 coisas. Naturalmente que estas 3 coisas englobam muitas outras. Mas o que temos a fazer são estas 3 coisas. Eu vou-vos ler aqui em Colossenses 3:17, aprendermos a primeira coisa que todo o cristão deve saber e fazer. Tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Só dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei em nome de Jesus. Tudo. Este é o primeiro passo para o sucesso dos cristãos. Mas, amados, eu poderia dizer só isto, mas eu sinto-me na obrigação pastoral de ir a Marcos. Não sei como é que está escrito na vossa Bíblia, mas eu quero ler-vos como está na minha Bíblia, em Marcos 11:24. É natural que com algumas Bíblias esteja diferente, mas eu gosto mesmo desta tradução. Porque não é só fazer tudo em nome de Jesus. Não é só orar em nome de Jesus. Não é só adorar em nome de Jesus. Não é só cantar em nome de Jesus. Não é só pregar em nome de Jesus. Não é só interceder em nome de Jesus. Vede o que é usar o nome de Jesus. A pastora pode ler aqui na minha Bíblia, faz favor, para não pensarem que eu muitas das vezes procuro as palavras à minha maneira. Marcos 11:24 diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ouviram bem este versículo? Tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, crede que já recebestes e assim será. Crede que já recebestes. Isto é usar o nome de Jesus. Oh Pai, se tu quiseres, tu podes abençoar-me. Oh Pai, se tu quiseres, podes-me dar isto, podes-me dar aquilo. Se pedires de acordo com a palavra, se pedirdes, não. Se pedirmos de acordo com a palavra, aquilo que pedirmos de acordo com a palavra, não temos que ficar à espera, mas temos que acreditar que já é nosso. O que pedirdes em oração, em meu nome, diz Jesus, crede que já recebestes, acreditai que já é vosso. Por outras palavras, descansai em Deus. Descansai em Deus, porque essa é a minha vontade e a vontade do Pai. É mesmo grande a nossa fé.
É mesmo muito grande a nossa espiritualidade? Ou será que ainda temos que subir muito na fé? Ou será que ainda temos que crescer muito em espiritualidade? Não é falta de conhecimento da palavra, que a palavra está cá. É clara. Foi o que fez Abraão. Transformou a esperança em fé. E nós que vivemos na fé, conhecemos a palavra. Que devemos descansar em Deus. Mas não descansamos. Então, se calhar, temos que começar a pedir a Deus mais fé. Mais compromisso. Mais espiritualidade. Porque, afinal de contas, quando chegam a um versículo tão pequenino, de uma dúzia de palavras, nós vemos como é frágil a nossa fé. Como é frágil a nossa confiança em Deus. Querem que eu vos leia outra vez? Diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes. Crede que já é vosso. E assim será. Assim acontecerá. E por isso, o primeiro passo para aprendermos a descansar em Deus é fazer tudo no nome de Jesus. Mas compreendendo bem o que isso significa. Usar o nome de Jesus. O segundo passo qual é? É adorar Deus em espírito e em verdade. O que é adorar Deus em espírito e em verdade? É adorar Deus com o espírito recriado. E na verdade, que é a palavra de Deus. Porque a verdade da palavra é a verdade do nosso Deus. O caráter desta palavra é o caráter de Deus. E adorar Deus em espírito e em verdade é adorá-lo com o espírito recriado e de acordo com a verdade que Ele é. E de acordo com o seu caráter. E de acordo com os seus caminhos. Por isso, o primeiro passo é fazer tudo em nome de Jesus. Tudo. Tudo. Não faças nada na tua força. Faz a tua parte. Mas mesmo a tua parte, falo em nome de Jesus. Não é Ele o Senhor da tua vida? Ou Jesus é só Senhor da tua parte espiritual? Ou Jesus só é Senhor nas tuas orações? Em tudo que puseres a marca de Jesus, de acordo com a palavra, se és ave, não queiras viver com a cabeça mergulhada na água, e se és peixe, não queiras viver fora da água, de acordo com a palavra, se assim fizeres, estás adorando Deus em espírito e em verdade. E a terceira e última parte, depois de fazermos tudo em nome de Jesus, depois de adorarmos Deus em espírito e em verdade, resta-nos o quê? Descansar em Deus. Muitos de nós têm feito tudo em nome de Jesus. Muitos de nós têm adorado Deus em espírito e em verdade. Mas a totalidade de nós não tem sabido descansar em Deus. Versículos simples. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Querem saber que muitos sabem onde é que este versículo está? Quem é que me diz onde está este versículo? Não acredito.
é que a maior parte das pessoas gostam deste versículo ou gostam desta passagem só por causa deste versículo. Mas não gostam do que está atrás. Para terminar, querem que eu vos diga como a nossa fé está tão longe daquilo que Deus quer de nós? Podemos ir a Mateus, capítulo 6. Eu não quero ler só esse versículo, quero ler o anterior, mas não sabia se esse versículo estava metido nesta passagem, mas está. Eu vou-vos ler a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Vou ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai. Olhem para os céus. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida ou à sua altura, como diz algumas traduções? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Será que não temos que nos preocupar com o que comemos, com o que bebemos, com o nosso vestuário? É isso que Cristo está a dizer? Não. Mas é que muitos põem o comer, o beber, o andar, o vestir acima da preocupação que têm em servir Deus. Preocupam-se com o ténis, preocupam-se com o casaco, preocupam-se para mostrar que têm do bom e do melhor. Mas não se preocupam em mostrar o que de bom têm ou deviam ter dentro de si. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Olhem, vejam os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Mas deixem-me vos dizer uma coisa, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno ou acaba absorvida pela terra, quanto mais valeis vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é só o seu reino. É o reino de Deus de acordo com a justiça de Deus. É buscar o reino de Deus, não é sendo peixe e querendo viver fora da água. Não é buscar o reino de Deus nos nossos caminhos. É na justiça do reino de Deus. É na justiça do que Deus é. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, ou ao próprio dia, o seu próprio mal.
O que é que Jesus está aqui a dizer? Que tudo é uma beleza no caminho do cristão? Que não há dificuldades nenhumas? Que não temos que trabalhar? Mentira, Jesus disse, basta ao dia o seu próprio mal. Não estás isento de ver o mal à tua volta. Mas se aprendermos a usar em tudo o nome de Jesus, se aprendermos a adorar Deus em espírito e em verdade, se aprendermos a descansar em Deus, depois de fazer a nossa parte, acreditando que Deus vai fazer a parte dele, e não é acreditando que Deus vai fazer a parte dele, estou a mentir, é acreditando que Deus já fez aquilo que tu precisas ser feito. Somos os maiores. Estamos verdadeiramente em Cristo. Somos verdadeiros cristãos e verdadeiras cristãs. Ainda nos falta muito? Falta. Será que nos falta só um bocadinho? Não. Falta muito. A quem? À irmã Sueli, ao irmão Zacarias ou a todos nós? A todos nós. Não somos melhores, nem que a irmã Sueli, nem que o irmão Zacarias, nem melhores que o povo de Israel. Porque temos um Deus que quando promete, cumpre. Temos um Deus fiel. Um Deus que não nos abandona nem por um momento sequer. Porque o reino de Deus não é matéria e não é uma coisa física. O reino de Deus é o poder de Deus em nós e através de nós, para mostrar a diferença à superfície deste mundo. Portanto, o cristão não tem que aprender a descansar ou a acreditar que vai descansar quando chegar lá acima. Mas o cristão tem que aprender a descansar em Deus enquanto anda neste mundo. Porque é que Deus mandou guardar os sábados? Recapitulando. Porque é que Deus mandou guardar os 7º anos? Para que o povo acreditasse que Deus era fiel. E que Deus, quando promete, cumpre. Porque é que Deus nos deu estas palavras, estas e outras? Estas nós não gostamos muito de ler. Outras que eu poderia ler também não gostamos muito delas. Porquê? Porque através delas vemos a nossa fragilidade. Através delas vemos quanto ainda temos tanto a crescer. E que a nossa espiritualidade afinal é tão pouca e tão pequena. E que se não fora a misericórdia de Deus a cada dia, já teríamos sido sugados pela própria terra. Mas misericordioso é o nosso Deus. E este Deus que é misericordioso é o Deus que quer que aprendamos a descansar nele enquanto neste mundo, e acreditando que a parte final de João 3,16 é para cada um de nós, daqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá para nos levar. Amém. A terra